Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje, o tema do nosso programa é Corpo Fechado. Não colocaremos nenhuma música na abertura para a gente poder aproveitar ao máximo o tempo do nosso programa. Não sei se de repente eu abro linha para vocês entrarem com dúvidas ou de repente eu faço um exercício, uma prática de harmonização da aura, de concentração e relaxamento. Vamos ver como é que vai se desenrolar o programa de hoje, porque o tema Corpo Fechado, ele tem bastante conteúdo, dá pra gente se aprofundar muito nesse tema. Inclusive, é o tema da minha palestra, do dia 23 de novembro. Então, pega a caneta, pega um papel, porque eu vou divulgar o nosso espaço, o dia direitinho, o horário da nossa palestra extra sobre o tema Corpo Fechado. Essa palestra vai ter 2 horas de duração, então dá pra gente, vamos dizer, esmiuçar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhes do que eu vou apresentar no programa aqui e agora, ao vivo. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar o programa. Se eu ver que dá tempo, eu abro linha para o ouvinte ou faço um exercício. Agora, você pode deixar suas dúvidas na nossa página do Facebook. Nós temos uma página no Facebook, que é a página da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. São as 2 revistas que eu edito. Estão à venda aí nas bancas de todo o Brasil, inclusive em Portugal. E você pode adquirir nas bancas ou adquirir no nosso site também. Então, nós temos uma página do Facebook e você pode colocar uma pergunta lá sobre o tema Corpo Fechado e eu respondo ao longo da semana lá no Facebook, porque aí, de repente, a tua dúvida é a mesma dúvida de uma outra pessoa e é bacana porque as pessoas podem ler as dúvidas, as respostas. Então é bem interessante a gente usar a internet também como uma ferramenta de divulgação, ok? Bom, vamos lá então. Vai pegando caneta e papel, enquanto isso eu vou falar sobre o tema Corpo Fechado. Tem muita crendice, muita superstição em torno desse tema, Corpo Fechado. O que é corpo fechado? É aquela pessoa que ela consegue estar centrada nela mesma a ponto de não se deixar influenciar pelo desequilíbrio dos outros, ok? Então, para a gente poder explicar resumidamente, de forma bem realista, sem crendices, né? O que é corpo fechado? É você estar seguro em você mesmo, confiante na tua capacidade, ok? É você estar centrado em você, a ponto de você não se deixar influenciar pelo desequilíbrio alheio, desequilíbrio dos outros. Quando eu falo outros, este outros pode ser tanto pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas. Em outras palavras, você não se deixa levar pelo desequilíbrio nem de pessoas, entre aspas, vivas e nem de pessoas, entre aspas, mortas, ou seja, espíritos. Todos nós somos espíritos, alguns encarnados e outros desencarnados, ok?
Quem é espírita e umbandista está bem acostumado com esse linguajar. Mas como o nosso programa não segue nenhuma linha doutrinária específica, eu tenho ouvintes de várias religiões ou sem nenhuma religião, como é meu caso. Eu estudo as religiões, estudo as doutrinas, estudo filosofia, estudo ciências e procuro, na verdade, eu procuro a verdade, ok? E vou filtrando aquilo que cada doutrina me apresenta, eu vou separando aquilo que eu acho que faz sentido, aquilo que eu posso experimentar em primeira pessoa, como real, né? Apesar das minhas limitações, e vou separando o joio do trigo e vou aceitando aquilo que para mim faz sentido. Mesmo que eu possa estar errado, no momento eu aceito aquilo que para mim me parece ser real, que me faz sentido. Porque eu sou um pesquisador espiritualista, independente de seguir uma doutrina religiosa. Então, a minha palestra, ela será nessa linha em que independe de religião. Agora, é claro que quem é espírita, quem é umbandista, né, ou quem estuda esses temas, vai estar mais familiarizado. Mas eu vou procurar simplificar bastante, usar um linguajar bem acessível. Muito bem, o que eu vou abordar na palestra? E vou usar aqui os tópicos que eu vou abordar na palestra para o programa de hoje. A nossa palestra do dia 23 de novembro, que é um sábado, ela será teórica e prática. Eu ensinarei alguns exercícios, um ou dois, na verdade uns 2 exercícios de visualização e expansão e circulação energética na aura, para que você possa movimentar suas energias e criar assim uma espécie de defesa na aura, ok? Defesa energética. Não só na aura, que é mais espiritual, mas uma defesa circulando energia pelos nadis e pelos chakras. Vamos abordar então os tópicos rapidamente, porque nós não temos muito tempo ao vivo aqui no programa, mas vamos abordar rapidamente os tópicos da palestra. Então, eu vou falar sobre autoconhecimento e mudança de hábito. Gente, falar em proteção espiritual, eu quero estar protegido de espírito obsessor, eu quero estar protegida de olho gordo, de inveja das pessoas, eu quero estar protegido daquelas pessoas com energia negativa. Ok. Primeiro passo, você tem que ter em mente que sem um trabalho contínuo, constante de autoconhecimento e mudança de hábito, ou seja, reforma íntima, sem isso você não consegue nada em termos de equilíbrio espiritual. Você pode usar as ferramentas que você quiser, você pode usar as práticas que você quiser, você pode seguir a religião que você quiser ou não seguir nenhuma. Enfim, você pode usar o mecanismo que for. Na minha opinião, o ponto X, onde começa o nosso equilíbrio e a nossa felicidade, a nossa paz na vida, é com autoconhecimento e mudar de hábitos. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que em você é fator de desequilíbrio. E não entenda o desequilíbrio como algo ruim. Meu Deus, eu sou uma pessoa desequilibrada, eu não presto. Calma. Entenda que um desequilíbrio é um fator, é um desafio na tua vida. É onde você tem que trabalhar em você. Aquilo em você que te causa incômodo é justamente aquilo que você precisa se trabalhar para você amadurecer como pessoa. Não pense você que só porque você é adulto, você é uma pessoa madura. Não tem nada a ver. O que nós mais temos no mundo hoje são pessoas com idade, né, de pessoas adultas e até mesmo pessoas de idade avançada, porém, psicologicamente, emocionalmente, são pessoas infantis. Quando eu falo infantil, eu não falo no sentido da pureza, da alegria da criança. Eu falo no sentido de uma imaturidade emocional. A pessoa, ela não sabe ainda lidar com os desafios da vida. Se desespera,
se irrita demais, briga e fica magoadinha com o outro, porque o outro não corresponde com suas expectativas, e fica magoadinho com o colega, e sabe, a gente é muito infantil, no mau sentido da palavra, né, infantil, tá? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa ver onde o bicho pega em nós e trabalhar isso. Muitas vezes a gente precisa sim, até mesmo de um auxílio profissional, de um psicólogo qualificado, ok? Então tudo começa com autoconhecimento, você se observar no dia a dia. Eu vou falar mais sobre isso lá na palestra. Eu vou passar para o próximo tópico, que eu vou também abordar na palestra, porque senão a gente não vai ter tempo aqui no nosso programa de abordar o restante. Eu vou falar sobre energia vital, campo bioelétrico, ou aquilo que os espíritas e teosofistas chamam de duplo etérico. Vou falar um pouquinho também, porque são 2 horas de palestra, não é um curso de um dia inteiro, ou de 2 dias inteiros, né? É uma palestra, então também não dá para se aprofundar demais. Eu pretendo o ano que vem ministrar alguns cursos de bioenergia e de harmonização da aura, e aí sim, nos cursos nós vamos nos aprofundar. Mas a palestra, ela dá para a gente entrar um pouco no assunto, dar uma abordagem um pouco mais específica, mas também não dá para entrar com muitos detalhes. Mas eu vou falar sobre energia vital, aquilo que os orientais, os japoneses chamam de Ki, os chineses de Chi, os hindus de Prana, os umbandistas de Axé, os espíritas de fluido vital, enfim, cada um dá um nome. Eu vou falar um pouquinho de como essa energia vital mantém o nosso corpo saudável, como ela é importante para a manutenção, né, dessa saúde, e como ela é importante justamente para nos proteger espiritualmente. Ok? Vou falar desse campo bioelétrico, do duplo etérico, que é esse campo energético que é um intermediário, não é nem o nosso corpo astral, nosso perispírito, mas ele é a emanação energética do nosso corpo físico. É aquilo que você pode verificar, por exemplo, com a foto Kirlian, ok? Eu vou falar um pouquinho dos chakras, que são esses núcleos, esses vórtices no nosso duplo etérico, um pouquinho das funções dos chakras e da aura em si, que envolve tudo isso, porém, ela vai além. Ela é o nosso aspecto espiritual, o resultado dos nossos pensamentos e sentimentos e emoções. Então vocês vão entender como que é importante a gente equilibrar os nossos pensamentos, aquilo que nós sentimos, para que as nossas energias tenham uma qualidade, tenham uma assinatura de equilíbrio, de ordem espiritual, e não que nossas energias estejam com uma qualidade de desordem. Então, se nós queremos fazer com que nossas energias tenham um padrão de ordenação, de equilíbrio, de harmonia, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos e daquilo que a gente sente, ok? Próximo tópico, nós vamos fazer técnicas de relaxamento, de autopercepção da aura e de harmonização, ok? Você vai aprender a se perceber, a perceber tua aura. Tá? O que está na tua aura, formas, pensamentos, vampirizações, até mesmo assédios espirituais. Então, o 4º tópico, eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade. Vou falar sobre assédio, obsessão e desobsessão. Obsessão não é a mesma coisa que assédio espiritual. Espírito obsessor, ele tem um objetivo muito definido em você, ok? O espírito que é assediador, muitas vezes ele quer simplesmente roubar a tua energia. Tem espírito que nem sabe que está te assediando. Gente, tem espírito que nem percebeu ainda que morreu, que o corpo físico dele morreu. Ele fica perambulando e nem sequer enxerga outros espíritos. Tem espírito que só vê o plano físico,
Porque o nível de percepção da realidade dele está tão focado nesse plano mais denso que ele não tem estrutura para perceber os espíritos. Ele só percebe o plano físico ou ele só percebe o mundo interior dele, como se ele estivesse sonhando ou tendo um pesadelo. Ele só vê o mundo íntimo, as criações da própria mente dele. E quando ele gruda na tua aura, quando ele se torna aquilo que a gente chama popularmente de encosto, muitas vezes ele nem sabe que está em você. Ele simplesmente há uma sintonia psíquica e emocional e ele começa então a ficar próximo a você e ele sente um bem-estar ao teu lado. Porque há uma semelhança e ele acaba então absorvendo as tuas energias. Essas energias não apenas espirituais, mas energias mais densas mesmo. O teu fluido vital. Porque ele ainda está denso, ele ainda precisa se abastecer dessas energias. Eu vou falar sobre como se proteger dos vampiros energéticos. Quando eu falo vampiro, eu falo daquelas pessoas que sugam nossa energia. Podem ser espíritos, como eu acabei de falar, como espíritos encarnados, pessoas vivas, entre aspas, né? Então aquele colega de trabalho que você sente que ele te causa um mal-estar. Você sente que depois que você encontra determinada pessoa, você fica cansado, com sono, irritada, mal-humorada. Isso daí pode ser uma vampirização energética e muitas vezes a pessoa nem sabe que está te vampirizando. Muitas vezes nós temos familiares que nem percebem que estão sugando a nossa energia. É um processo muitas vezes inconsciente. A pessoa chega com um problema, começa a desabafar para você, e aí o que acontece? A pessoa sai aliviada, tranquila, levinha, levinha, e você sai um peso, mal, com dor de cabeça. O que ela fez? Ela pode ter sugado tua energia, entre aspas, mas ela também acabou colocando o padrão de desordem emocional nela, ela acabou imprimindo em você. E você acabou o quê? Abrindo teu corpo, como se diz popularmente. Você acabou aceitando aquele padrão de desordem emocional e espiritual daquela pessoa. Então, corpo fechado é você saber não entrar na energia negativa dos outros. Nós vamos falar sobre isso. O uso de técnicas paliativas, ok? Como velas, mantras, defumação, banhos, altares. Tudo isso pode auxiliar? Pode. Como? Aí eu vou falar. Como, ok? Eu já fiz uma palestra sobre corpo fechado gratuita em nosso espaço nesse ano. Essa palestra é uma melhora da que eu fiz gratuita. A que eu fiz gratuita, ela serviu para eu poder experimentar o andamento dessa palestra. E agora, essa palestra que eu vou fazer no dia 23, ela está aprimorada. Não dá para entrar em muitos detalhes, porque são 2 horas de palestra. Mas dá para a gente explicar um pouquinho mais cada tópico desse. Porém, esta palestra do dia 23, ela é uma palestra extra, ela tem um custo, uma taxa de inscrição. Para quê? Para nos ajudar a manter o nosso espaço, que é um núcleo, vivência de cultura espiritualista. Ok? Essa taxa, gente, olha, é R$15. E você ainda ganha um exemplar da revista Caminho Espiritual, inteirinha, que eu fiz inteirinha em 2011, sobre o tema corpo fechado. Então, esses R$15 é uma taxa que nos auxilia a manter nosso espaço, e você ainda leva uma revista de 68 páginas, inteirinha sobre o tema corpo fechado. Então, vale a pena, é uma oportunidade para você aprender, tá? E a gente compartilhar esse momento e você ganhar essa revista. Porque essa revista não tem mais nas bancas, essa edição. A edição que está nas bancas de todo o Brasil agora, da Caminho Espiritual, é sobre o tema xamanismo.
a espiritualidade indígena, tanto dos índios norte-americanos, índios brasileiros, índios sul-americanos. Tá linda! Olha, eu nunca vi uma revista inteira sobre xamanismo. Se já foi publicada no Brasil, eu desconheço, mas eu nunca vi. Pode, de repente já foi publicada, ok? É que eu nunca vi, desconheço, tá? Então, tá linda essa revista, é um trabalho inédito, eu mesmo nunca publiquei uma inteirinha sobre xamanismo, vale a pena ler. Está nas bancas de todo o Brasil e sábado que vem nós falaremos sobre esse tema, sobre a espiritualidade indígena, sobre xamanismo. Então não perca o programa de sábado que vem, ok? Eu virei fazer o programa aqui ao vivo e já vou correndo para o nosso espaço para palestra. E nós temos também a revista Cristã de Espiritismo, que também está nas bancas de todo o Brasil, cuja matéria de capa é Clarividência, aparições de espíritos. Por que existem pessoas que conseguem enxergar os espíritos, ver os espíritos? Então, essa é a matéria de capa, que é uma entrevista com o médium Guilherme Romano. Tem uma entrevista com o Divaldo Pereira Franco, médium. Tem uma matéria sobre poltergeist, espíritos barulhentos, né? A tradução, espíritos que manipulam objetos, ok? Poltergeist. Tem muita matéria interessante. Procure nas bancas de todo o Brasil a revista Cristã de Espiritismo. Anote aí. Se você quiser fazer assinatura, dar de presente de Natal para algum parente a assinatura da revista Cristã de Espiritismo, anote o telefone da editora Minuano, que é a editora que publica essas revistas com a gente, e ela é responsável pelo departamento de assinatura. O telefone é 3437-7676. 3437-7676. Ou o site www.edminuano.com.br. Agora, vamos lá. Anota então. Nossa palestra, dia 23 de novembro, é um sábado que vem, das 18h30 às 20h30. Das 18h30 às 20h30. Nós estamos pertinho do metrô Vila Prudente e do terminal de ônibus Vila Prudente. Se você descer no metrô, no terminal, você sobe a Rua do Orfanato. Rua do Orfanato. Você vai subir uns 4 quarteirões. Do metrô até o nosso espaço, dá 10 a 15 minutos no máximo a pé, caminhando tranquilamente. É só você descer no metrô e se informar. Como é que eu chego na Rua do Orfanato? A pessoa vai explicar, tá? Se informa lá com o pessoal do metrô, com os agentes do metrô. Como é que eu chego na Rua do Orfanato? Ele te explica, você chega rapidinho, em 2 quarteirões, e aí você ou sobe a Rua do Orfanato, ou sobe a Rua Cananéia, que é mais rápido, sobe a Rua Cananéia, e você vai estar na nossa rua. Anote o nosso endereço. Rua Falque Giannini, 515. Então, a Falque Giannini é uma travessa da Rua do Orfanato. Nós não estamos no orfanato, tá? Você sobe o orfanato ou a Cananéia, é uma travessa. É a Rua Falque Giannini, 515. Anota o nosso telefone para você pegar mais informação. 2645 4017. 2645-4017. O nosso site www.rcespiritismo.com.br. www.rcespiritismo.com.br. Não dá tempo para eu fazer uma prática de visualização e relaxamento hoje, tá bom? Mas no nosso site nós temos muitas práticas disponíveis, inclusive eu tenho o meu CD de bioenergia, que é um CD duplo, onde eu explico o que é a aura, o que são chakras, e eu fiz alguns exercícios de relaxamento e harmonização da aura. Você pode comprar o nosso CD. Acesse o site rcespiritismo.com.br e lá na livraria virtual você pode adquirir livros, revistas, tanto a Caminho Espiritual quanto a Cristã do Espiritismo.
E você pode também adquirir o meu CD duplo de bioenergia, ok? Lá no nosso site. Se você não tem acesso à internet, liga pra gente no horário comercial e peça o seu CD duplo. O nosso telefone é 2645 4017. Tá bom? É o mesmo telefone do nosso espaço. Não dá tempo, mas nós temos 2 minutinhos ainda. Olha, se você ligar agora, rapidinho, e for breve na pergunta, dá tempo para eu tirar a dúvida de alguém hoje. Então, liga para cá agora, que em 3 minutos dá para a gente tentar responder alguma dúvida sobre o tema de hoje. O telefone do ouvinte é 30 16 17 64. 30 306 1765. Ou ainda 3016 1766. 3016 1767. Tá bom? E 1768. O Pedro está sinalizando que já tem alguém na linha. Vamos lá então. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Silvia. Oi, Silvia. Vamos tentar em 2 minutinhos responder tua dúvida. Pode falar. Tá, eu quero saber assim, que eu vejo muito vultas nas coisas dentro de casa. Eu quero saber o que pode significar isso. Ok. Desculpa, eu esqueci teu nome. Repete, por favor. É Silvia. Silvia. Ok, acompanha pelo rádio então, Silvia. Tá, obrigada. Olha, Silvia, isso pode ser indício de clarividência. Ainda que ela seja num estado bem sutil, você não está vendo claramente um espírito, você vê vultos, rapidinhos, de canto de olho, às vezes, tá? Isso pode ser um indício de clarividência. Tá? Então você está percebendo espíritos. Pode ser, eu não posso afirmar com certeza, tá? Pode ser, me parece um indício de clarividência. Existem exercícios onde nós podemos treinar nossa clarividência e ampliar essa nossa capacidade de perceber o mundo espiritual e perceber os espíritos. Existem exercícios, eu mesmo já ensinei alguns lá no nosso espaço. Isso pode ser treinado e ampliado e controlado, que é mais importante, você controlar o fenômeno da clarividência. Agora, eu não recomendo que ninguém desenvolva a clarividência se isso não for acompanhado de um trabalho que, para mim, como eu falei no início do programa, é o fundamental, que é o equilíbrio interior. É a gente nos transformar, equilibrar nossas emoções, nosso sentimento, nossos pensamentos, porque cada um percebe aquilo que está dentro de si. Então, se você é uma pessoa que se irrita demais, é muito desequilibrada, muito rancorosa, faz muita picuinha, muito melindre, você vai entrar em sintonia com espíritos que estão na mesma faixa. Então, o que você vai perceber não é legal. Eu não estou dizendo que quem é mais equilibrado também não percebe isso. Percebe, mas também tem acesso aos planos mais sutis da vida, onde seres mais sutis e equilibrados habitam, ok? E quanto mais equilíbrio você tiver, mais controle você vai ter do fenômeno. Então, busca estudar, tá bom? Mas acima de tudo, autoconhecimento e reforma íntima, tá? Olha, dia 26 de novembro, terça-feira, das 20 às 21h30, nós teremos uma palestra gratuita lá no nosso espaço. Então, dia 23 é a palestra Corpo Fechado, que é sábado, das 18h30 às 20h30. Nós temos uma livraria lá, você pode comprar nossas revistas lá na nossa livraria, ok? Leva dinheiro ou cheque, a maquininha de cartão, não sei se já vai chegar a tempo. E no dia 26 de novembro, que é uma terça, às 20 horas, nós teremos uma palestra sobre a espiritualidade dos índios aqui do Brasil, com o Emerson, um dos nossos frequentadores, um dos nossos participantes lá. Ele vai dar uma palestra sobre a espiritualidade indígena, o Emerson Pantaléu. Então, não perca, terça, dia 26, uma palestra gratuita lá no nosso espaço. Leve apenas 1 quilo de alimento não perecível, ok?
Bom, falei rapidinho, deu tempo. Aguardo vocês sábado que vem, tanto aqui na rádio como lá na palestra. Fiquem em paz e uma semana de muita luz no teu coração.